Olá, sejam muito bem-vindos a mais um GRCast. Eu sou Gisele Rangel, empreendedorismo, negócios e prosperidade só aqui. Você não vai encontrar nenhum podcast com essa mensagem tão rica, tão educativa para impulsionar a sua vida e o seu negócio. E o nosso programa de hoje está muito especial. Hoje o empreendedorismo feminino vai reinar aqui no GRCast. Eu quero que vocês recebam com muito carinho a nossa convidada empreendedora que vive, que carrega um propósito extraordinário e que eu tenho a honra de ter como minha cliente, Vivi Coutinho. Seja muito bem-vinda ao nosso GRCast. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Eu de coração, né, torço muito por você e acho que a gente tem que sempre unir forças, então a gente tem os mesmos propósitos, então estou muito feliz em dividir esse dia com você. Vivi, fala para quem está aqui, para quem ainda não te conhece, quem é a Viviane Coutinho? Bom, eu sou uma pessoa muito sonhadora, mas realizadora. Sou uma pessoa de muita fé, que corro atrás de todos os meus objetivos, sem nunca deixar os meus valores de lado. Sou uma pessoa família, sou uma pessoa cristã, sou uma pessoa que realmente acordo todos os dias com muita vontade de vencer. Essa sou eu. Mãe, esposa, empreendedora, cuido das pessoas, e não só devolvo beleza, como devolvo autoestima. Uau, isso é verdade. Seu trabalho é lindo. Como você se descobriu, Vivi, nessa área da tricologia? Você pode contar pra gente como tudo começou? Posso sim. Eu comecei com a formação de fisioterapia. Quando eu entrei na faculdade, eu entendia que eu deveria cuidar de pessoas e eu estava muito ligado a propósitos. Então, eu entrei na parte de neurologia, onde eu entendi que pequenos avanços precisam ser comemorados. Então, dentro da neurologia, né, qualquer movimento, qualquer pequena melhora, a gente comemora muito. Então, eu sabia que meu propósito era esse, enxergar processos. E em 2006, eu descobri a tricologia. Eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas, de devolver beleza das minhas amigas, de mim mesmo. E aí eu entrei no universo da saúde capilar. E aí o que eu fiz? Juntei a reabilitação da fisioterapia com a beleza e a saúde capilar. Então, é exatamente isso. Eu cuido de pessoas e não só de cabelo. Eu falo que o cabelo, na verdade, é um instrumento para eu chegar nas pessoas e cuidar das pessoas. E é a transformação. Você já reparou que quando você está de bem com o seu cabelo, com o seu visual, com a sua identidade, você está bem com todo mundo? Com certeza. Então, é bem isso, sabe? Ir além do cabelo. Chegar nas pessoas. Uau! Vivi, você então se descobriu nessa área capilar, levando autoestima para homens e mulheres, o seu público é unissex, né? Mas quando você descobriu o seu propósito, esse propósito de alcançar pessoas, foi já na faculdade, você já entendeu que você que a fisioterapia seria uma ferramenta mesmo para o alcance de pessoas? Ou você sempre quis, você já entrou na fisioterapia com o objetivo de empreender? Você já entrou na faculdade com esse objetivo de abrir seu negócio? Não. É aí que eu quero chegar. Eu falo assim, não fui preparada para isso, né? Na verdade, trabalhei muito tempo com várias pessoas, era muito realizada, não era um problema para mim. Só que as pessoas viam em mim esse momento empreendedora. Nossa, você é tão comprometida. E realmente eu sempre fui, sabe? Com horário, com trabalho, com os meus valores. Então eu sempre trabalhei em outros lugares como se fosse meu. Sabe aquela coisa que a gente escuta? Vista a camisa? Eu fazia isso de graça.
né? Então aí os meus próprios pacientes me alertavam para isso. Você imagina se você é boa, né? Aqui, você imagina sendo boa para você. E eu nunca me achava capaz, porque eu sabia que era um grande desafio. Mas a vida vai dando aquele empurrão. Tanto é, mas eu também falei assim, bom, vou alugar uma salinha, né? E vou dar conta, porque boa técnica eu tenho, tudo tranquilo. Quando, na verdade, quando eu comecei, eu vi grandes desafios. E aí eu cheguei à conclusão de que, bom, a gente precisa, né, estar de braços dados com outros que têm os mesmos propósitos e valores. Então, é uma contabilidade, é uma gestão financeira, né, é a parte administrativa. Então, tudo isso eu fui apanhando bastante, não foi fácil. Mas até hoje, né, a gente vem aprendendo, mas eu coloquei na minha cabeça, bom, sozinha eu não dou conta. Então eu comecei a me cercar de pessoas com as mesmas finalidades. A faculdade não ensina ninguém a empreender. Não A faculdade, ela te dá um conhecimento técnico, ela não te dá um embasamento emocional que você também precisa para empreender. Muito. Porque empreendedorismo é altos e baixos. Um dia você está super bem, a sua equipe está redondinha, você está vendendo muito. No outro dia, o seu melhor profissional pede demissão, você perde um contrato, algum colaborador seu entra de licença. Então, empreendedorismo é altos e baixos. Eu costumo dizer que se você não blindar o teu emocional e a tua mentalidade, você desiste. Então, em primeiro lugar, para quem quer empreender, é ter inteligência emocional. É ter a mentalidade certa, com as crenças certas e tendo a convicção que empreendedorismo não é mil maravilhas. É uma montanha russa. Mas é a única ferramenta que vai nos dar liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo e o melhor disso tudo, abençoar pessoas, alcançar pessoas através do nosso propósito. Pega essa aí, Filipinho. Eu sempre digo que o empreendedor, ele não pode ter preguiça, não pode ter vitimismo e não pode se colocar no lugar de sempre derrotado. Ele tem que sempre acreditar que aquilo veio com o propósito de amanhã ser melhor. E sempre estar se regulando, todo dia, vencer mesmo o seu próprio limite. Saber acordar com coragem, com a certeza de que vai errar, mas não ficar nesse erro, não repetir erros, sabe? Se dar a oportunidade de sempre ser a sua melhor versão. E aí, quando a gente sai do nosso quadrado e começa a frequentar mentorias, né, cursos, e vê que você está tão perto de outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você, isso faz você ter mais coragem. Porque o empreendedor, ele se sente muito sozinho, né? Na verdade, assim, ninguém vai pensar como ele, nenhum funcionário, nada. Então, na verdade, você tem que sempre estar se capacitando, sempre estar em volta de pessoas, né, passando por isso, e sempre estar, o quê? Querendo aprender com quem está mais lá na frente. Exatamente isso. Pega essa chave, Fefe. Top. É exatamente isso. A gente precisa blindar, nos blindar com as informações certas, com as pessoas certas e nos ambientes certos. Exatamente. E não há nada melhor para mim do que ter um mentor que já está no lugar que eu quero estar. Isso. Porque isso vai encurtar a nossa curva de aprendizado e vai acelerar os nossos resultados. Só que para isso a gente precisa ter um coração ensinável. E a humildade para reconhecer que a gente precisa de ajuda, sempre. Então, você fez um toque aí que eu gosto muito de falar. Esse mundo atual, a gente se peca muito no ego, na vaidade, né? Então, a gente sempre tem que estar nesse lugar de que, bom, hoje eu estou melhor do que ontem, mas eu preciso muito mais. E eu preciso ter essa humildade de pedir ajuda no lugar certo, com a pessoa certa, de pesquisar muito antes de entrar em qualquer furada. Que como a gente está na fase crescente, de crescimento mesmo, a gente acaba se influenciando, né? E tem gente que tem um dom incrível, né, de nos levar para outro lugar. Então a gente sempre tem que estar nessa seriedade e sair um pouco do operacional, enxergar o seu negócio do lado de fora
sabe? Porque às vezes a gente fica tão ali no operacional que a gente só repete, só replica e não pensa e não tem esse tempo para se dedicar ao negócio de fora. Então tudo isso a gente vai aprendendo e tem que ter essa mente aberta de que a gente aprende sempre. Eu sempre falo dos cursos, né? Quando a gente chega no lugar de que já sei tudo, já estou preparado para tudo. A gente já pode fazer a passagem. Pode ir pro céu. Pois é, porque se a gente não está aqui para evoluir, não vale nada. Vivi, fala pra gente, então, um pouco mais agora sobre o seu modelo de negócio. Então, você começou atendendo, começou lá atrás com uma salinha, e aí começou atendendo consulta. Como é que foi? Consulta. Hoje, fala pra gente sobre o teu modelo. Hoje você tem a consulta, hoje você tem formação, agora você está treinando pessoas. Fala pra gente, teu propósito, eu tô vendo que ele tá ampliando cada vez mais. Fala pra gente um pouquinho, mas assim, comecei assim, depois eu comecei assim, porque você tá inspirando pessoas. Então, comecei sozinha, né? Sem recepção, só com atendimento. Então, quando a gente começa, a gente não tem muitos recursos, né? Então, a gente tem que fazer de tudo. Então, comecei com os meus atendimentos e aí, graças a Deus, fui crescendo. Então, me vi na necessidade de ter uma parceira, né? Uma recepcionista, uma assistente. E aí, fui crescendo, e eu falei, bom, se eu passei por tantas coisas, né, que eu não gostaria que as pessoas, né, passassem, eu pensei, bom, vou idealizar, né, uma mentoria, alguma coisa que eu possa encurtar a dor do outro que está começando. E aí, assim foi, isso era um projeto. E aí, eu fui fazer um curso, onde eu falo bem, né? Assim, falo com propriedade através da experiência, não tenho vergonha, nunca tive. E aí eu fui descoberta como docente. Quando eu recebi o convite, eu mesma não idealizava isso. Mas a pessoa me falou uma coisa muito interessante. Falou assim, bom, se você não adianta ser bom só no nosso quadrado. Vamos expandir, né, essa sua experiência. Vamos ajudar outras pessoas, não só o cliente final, como também aqueles que querem também entrar nesse mercado. E aí eu resolvi aceitar esse desafio. Hoje eu sou docente de uma academia, né, de tricologia, então onde eu viajo todo o Brasil ajudando novos profissionais a terem autoridade, a terem atendimento em excelência, porque eu sempre falo, não adianta só ter a boa técnica, quando na verdade a gente não tem esse atendimento diferenciado. E aí eu faço, além da docência, eu tenho um instituto voltado para formar, né, profissionais aqui no Rio de Janeiro. Isso é muito lindo. Pois é. Viu? E aí tem uma distribuidora, porque afinal de contas o home care, né, o cuidado em casa, a continuidade faz parte do tratamento. Então também ajudo, oriento como cuidar. E agora tenho a mentoria também, onde eu passo tudo, gente, como ser autoridade, como se ter essa firmeza no mercado de trabalho, como a gente se colocar nas redes sociais, e toda essa mudança de chave, sabe? De ser o funcionário e passar a ser o empreendedor. Uau! Então, para quem está começando uma clínica na área da beleza, é na área da beleza ou só na sua área? Então, na área da beleza e da saúde. Então, eu também ajudo profissionais, donos de salões ou funcionários de salões a também agregar, além do embelezamento, a saúde. Porque eu falo que o bom profissional é aquele que enxerga além. Então, eu não posso só enxergar o embelezamento, porque o embelezamento por si só é uma maquiagem. Mas quando eu enxergo que o embelezamento vem através da saúde, aí sim faz todo sentido. Então, depois do Covid, isso aumentou muito, né? As pessoas resgatando essa saúde, né? Pessoas ficaram extremamente inflamadas, doentes, né? Com um emocional super abalado. Queda de cabelo. Exatamente, queda, né? Então eu fui estruturando isso para não só o pessoal da beleza, como também o pessoal da saúde, todos enxergarem a beleza de uma forma diferenciada e sustentável. E sabe o que eu acho mais lindo, Vivi? Porque eu vejo que você é uma empreendedora que empreendeu por propósito. O teu propósito, ele chega em lugares que você nem imagina. Então, eu tenho que te falar isso porque, através do seu propósito,
eu sou abençoada, porque um dos seus alunos, ele é o meu cabeleireiro. Então, olha isso, o teu propósito alcança pessoas que você nem sabe. Ele corta o meu cabelo, ele é o meu cabeleireiro e ele tem todo esse cuidado com o meu cabelo, com o meu couro cabeludo, porque ele se formou em saúde capilar com você, que é o Enes, maravilhoso. Então, ele fez a sua formação e eu acho legal porque ele é cabeleireiro, mas ele quis investir em ser um cabeleireiro, um profissional de corte. Ele é um profissional de corte completo. Ele é um profissional de corte, mas que fez a sua formação. Então, ele tem todo um cuidado quando ele vai fazer, quando ele vai lavar, quando ele vai aplicar um tratamento. E ele preserva o meu couro. E ele fala muito dessa questão do couro cabeludo. Isso aqui eu aprendi lá na Vivi. Então, é lindo porque quando você se levanta para ensinar e para formar outros profissionais, você espalha a tua mensagem chega a lugares que você nem imagina. E Deus abençoa propósitos que abençoam outras pessoas. Então, através do teu propósito, você abençoa o Enes, que me abençoa e que abençoa centenas de clientes que ele atende, mas por causa do propósito que você carrega. Cara, isso é tão satisfatório, de verdade. Eu fico assim emocionada, porque eu falo assim, exatamente isso que é o meu propósito. Não guardar para mim, sabe? Hoje as pessoas têm muita dificuldade de distribuir, de compartilhar. E eu nunca tive essa dificuldade. Já fui muito criticada, né? Nossa, vai ensinar tudo, mas é exatamente isso, porque eu acho que quanto mais a gente abençoa, mais a gente é abençoado. Isso é natural, é orgânico, sabe? E hoje mesmo, eu antes, né, tava atendendo, aí uma pessoa falou, nossa, eu fui cortar um cabelo e a cabeleireira te segue, é doida para fazer seu curso. Eu falei, olha que legal, sabe? Você ser vista realmente como um instrumento. E eu sempre falo assim, cara, não é sobre mim. É sobre o que Deus quer que eu faça na vida das outras pessoas. Não só os profissionais, quanto os meus pacientes. Eu toco na cabeça, eu toco na dor do outro, eu toco na transformação. Lá na minha sala eu tenho um quadro com as borboletas saindo do cabelo, que eu falo exatamente isso. É sair do casulo para se transformar numa nova mulher, num novo homem, se amar mais. Então a gente fala muito, né? São sessões, então a pessoa fica muito tempo comigo. Então a gente cria relacionamento, não é só um atendimento. Então isso tudo eu tento passar para os profissionais. Não enxergarem como lucrativo só. Enxergar como pessoa. E aí, gente, ainda receber por isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Bom, se você estiver precisando de ajuda na área da saúde capilar, eu posso falar, eu indiquei o meu marido. Meu marido é seu cliente, ele foi primeiro. Eu preciso, mas o meu marido, ele foi antes. Meu marido foi lá, ele foi super bem recebido. Você recebeu ele com muito carinho, explicou tudo para ele. Ele chegou todo bobinho com a sacolinha, com um home care, sacolinha personalizada. E aí eu falei, o que ela falou? E ele me explicou tudo, disse que você foi super... Porque homem, para explicar as coisas, né? Para o homem conseguir explicar alguma coisa, é porque alguém explicou para ele muito bem. Então ele chegou me falando todo o diagnóstico, que ele gostou muito. Ele falou, eu quero voltar, eu quero fazer o programa completo, eu vou me organizar para isso. Gostei do ambiente, fui bem recebido, ela é muito simpática. Então isso é muito gratificante. Muito, então assim, eu indiquei o meu marido, e eu super indico para você, se você estiver precisando. Vivi, agora vamos falar para os empreendedores que estão nos ouvindo. Quem quer começar um negócio do zero, porque é um intraempreendedor como você era, trabalhava ali para outras pessoas, mas aquele fora da curva, sabe? Porque existem os fora da curva e existem aqueles que realmente vão lá, batem o ponto e só para cumprir, vivi meu dia de hoje e tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem a vida que tolera. Mas a gente vê, eu sou muito procurada por pessoas que estão começando, mas que têm medo. Eu quero, mas eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de não conseguir, eu não sei por onde começar, mas eu tenho um sonho, eu queria tanto ser isso, e às vezes a pessoa fica ali se frustrando, se agarrando, vivendo aquela vida que ela realmente não gostaria, pelo medo.
e como você começou do zero e também do nada, trabalhava para outras pessoas e começou... Eu gostaria muito que você desse conselhos, sabe? E principalmente, Vivi, qual é a mentalidade? Quais são os pensamentos? Porque os dias maus, eles vão acontecer. As circunstâncias desfavoráveis, eles vão acontecer. Mas qual é o pensamento que rebate? Qual é o pensamento que confronta aquele pensamento de desistir, sabe? Então, a primeira coisa é se olhar, se autoavaliar. Né? Ser sincero com você mesmo e ter uma meta. A gente não pode tentar sair do lugar sem saber para onde a gente quer chegar. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Bom, o que você quer da sua vida? Seja sincero. Famoso. Famoso é muito relativo. Eu quero ser, né, igual a alguém, eu quero chegar perto disso, eu quero ter isso. Não tem problema nenhum querer ter, querer ser. Porque as pessoas também acham que vai ser, né, ganancioso. Não, sonhar a gente pode sonhar grande, não tem problema nenhum. Mas eu preciso saber aonde eu quero chegar. E o preço, né, que vai ser isso. Então, assim, a gente saber também que vai ter processos, né? No início vai ser muito difícil, mesmo depois terão dias difíceis, onde eu tenho que sempre me colocar nesse lugar. Bom, refletir mesmo. O que eu errei hoje? O que eu poderia ter feito e não fiz? Sair, ser proativo o tempo todo, porque não adianta a gente querer e ser preguiçoso. A gente precisa realmente querer. E coragem, sabe? O medo, ele vai dar. Isso é normal. Todo mundo tem medo. O que não pode é deixar que o medo seja maior do que a sua coragem. Então, assim, é possível sim, mas sempre entre nesse lugar de reciclagem, de aprendizado, de realmente estar perto das pessoas que estão melhores do que você, para você aprender, de olhar o mercado, sabe? E não querer imitar, mas admirar alguém. Porque cada um tem o seu caminho. E eu falo, isso não tem problema nenhum. Né? Tem profissionais que são ótimos, mas precisam de um tempo para avançar. Então, assim, se respeite. Primeiro se conheça para se respeitar. E entre sempre nesse lugar de mudança mesmo, sabe? Nossa, vacilei. Não tô legal. Eu faço uma dinâmica sempre com os alunos de se olharem no espelho e se conhecerem. Por incrível que pareça, são pouquíssimas pessoas que conseguem se encarar no espelho. A gente julga, a gente coloca defeito no outro, a gente, eu faria isso, mas quando é com a gente, é muito difícil. Então, assim, a primeira coisa é o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, a gente não avança. Concordo. E se prepare, sabe? Faça mentoria, sim. Procure um profissional capacitado, pesquise muito bem, sabe? Esteja sempre preparado, porque as oportunidades, elas chegam. A única diferença é que uns vão estar preparados e outros tão despreparados que não vão nem enxergar essas oportunidades. Uau, perfeito. Eu tenho uma crença que... quando as circunstâncias desfavoráveis acontecem, e o nosso cérebro ele foi feito para nos proteger. E ele sempre vai dizer para a gente, ele sempre vai apontar para a gente o caminho mais confortável, o caminho mais protetivo. Sendo que zona de conforto é aquilo. E ela não tem mais nada para nos agregar. A proteção tá ali, o quentinho tá ali, o confortável tá ali, mas o avanço não está ali. Então, coragem não é ausência de medo. Coragem é ir com medo mesmo. Isso eu aprendi. Então, eu comecei o negócio do zero, né? Eu tenho 24 anos de empresa familiar, 20 anos de onde eu estou atuando, mas em 2023, 2022, eu comecei o meu negócio ali do zero, onde você se tornou minha cliente. E no ano passado, eu comecei um novo modelo de negócio 100% digital. No início, eu fiquei extremamente assustada, porque foi revelação de Deus. Né? Fazer produto digital, curso, método online, eu não esperava isso aqui, coisas de Deus. Eu não esperava isso, eu não enxergava, eu não me via capaz.
Sendo que eu aprendi que a gente precisa realmente se jogar e no meio do caminho a gente vai aperfeiçoando, a gente vai melhorando, Deus vai derramando unção, Deus vai derramando a unção que a gente precisa e Ele vai fazer tudo, menos a nossa parte. Como você disse, é levantar, acordar, não desistir, fazer o nosso melhor, ser resiliente. O dia mal pode chegar, mas a gente vai combater com um pensamento, com uma crença que o dia seguinte ele vai ser melhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A gente precisa ser incansável, sabe? A gente cansa, mas não desiste. Persistente, disciplinado, sabe? Focado. Muitas coisas vão te tirar desse foco. Muitas. Sua família. Às vezes, né, dentro de casa tem alguém que não tem tanta coragem, diz que não vai dar certo. Aquele pessimista. Sempre tem. Mas eu, quando coloco uma coisa na minha cabeça, que eu tenho certeza, eu só olho para aquele foco ali e eu vou. Sabe? Sobre o mar, sobre as águas. Eu vou focada. E muita gente, nossa, louca, dessa vez não vai dar certo, né? E sempre dá. Por quê? Eu dou esse primeiro passo para que ele depois venha e faça o dele. Então, eu sempre, assim, antes de qualquer decisão, oro, peço. Nunca tomo decisões, assim, né, irresponsáveis. Mas quando eu sinto que, pô, vai dar, eu vou com tudo. Então, assim, eu fico cansada, fico desmotivada às vezes. Nossa, aí hoje a gente tem, né, as redes sociais que mostram, nossa, todo mundo viajando, se dando bem, eu aqui trabalhando sem almoçar. Às vezes eu falo, não, tem alguma coisa errada. Mas depois eu vejo, gente, a gente vende o que quer. Será que é real isso? Todo mundo tá tão bem assim? E aí eu falo assim, bom, é preciso o quê? Processo. Para eu chegar onde eu quero, é preciso o quê? Crescer. E crescer dói. Dói muito, mas vale muito a pena. Quando você chega num lugar de olhar para trás, olhar a tua história e você ter orgulho da sua história, aí você vê que vale muito a pena. É um combustível diário. É por isso que é extremamente importante a gente criar, construir uma visão positiva de futuro. Tudo começa na visão. Claro, medir o nosso estado atual, como que a gente está hoje, mas criar uma visão positiva de futuro, que é onde a gente quer chegar. Porque o que me guia, o que me conduz e o que não faz com que eu desista é a minha visão. Eu tenho a minha visão estampada em fotos. Eu tenho uma visão que eu transformei em metas de curto, médio e longo prazo. Eu aprendi a fazer isso. E quando você tem a foto da sua visão, fica muito mais fácil. Porque se um dia você está bem, perfeito, você vai olhar para a tua visão, vai olhar para as tuas metas e vai fazer yes. Agora, pode acontecer o dia que você não está bem, que você está desanimado, que talvez você possa ter perdido um contrato ou alguma outra coisa. É a tua visão que vai te conduzir novamente para aquele lugar de olhar para o futuro. Quem não tem a foto da casa pronta não sustenta a obra. Então, é muito importante a gente estar começando um ano, criar a nossa visão de 2024 em fotos, desenhar, escrever metas e pegar tudo isso e dividir tudo aquilo que a gente quer viver em janeiro, em fevereiro, em março, fazendo um calendário anual de eventos. Eu vou focar em janeiro nisso, já vou entrar em fevereiro focando em vender esse produto, eu vou entrar em março focando em vender esse produto. A gente não pode esperar chegar um mês para pensar naquilo que a gente vai fazer. A gente já tem que pensar, fazer um calendário anual das ações que a gente vai ter e esse é o nosso planejamento. E tudo vai gerar em torno disso. Então, quem não tem a foto da casa pronta, não sustenta a obra. Então, comece pela visão. Não, e você falou uma coisa muito importante. Planejamento estratégico. Tudo você precisa enxergar a estratégia, né? Você não pode fazer as coisas por fazer. E organização. Então, assim, se eu sou uma pessoa desorganizada, se eu sou uma pessoa que eu não tenho metas, eu não vou chegar a lugar nenhum, a não ser as frustrações, né? E aí, quem é frustrado sempre coloca a culpa no outro. Não fechei o contrato por causa do outro, o outro errou nisso. E não se vê nesse lugar. Então, eu sempre falo assim, bom, autoavaliação. O que eu poderia ter feito para isso ter dado certo?
E chegar, às vezes a gente chega assim, não era para ser mesmo, né? Tinha que ser uma outra coisa. Mas sempre se colocar nesse lugar, se avaliando, não se diminuindo, mas vendo positivo assim, bom, hoje eu não fui legal, não falei legal, mas amanhã vou fazer de uma outra forma, sabe? Então é bem isso. E é todo dia, gente, é uma luta incansável com você mesmo. Vivi dentro da sua empresa, olhando agora para o seu negócio. Qual é o maior desafio? Bom, gestão de pessoas, serviços, sabe? Eu acho que é o grande desafio. Por quê? Eu preciso ter aliado a mim pessoas com os mesmos propósitos. Então, às vezes, a gente tem boa técnica, você fala, nossa, que profissional, que técnica incrível, mas não tem os mesmos valores e propósitos. E hoje, a minha prioridade é isso. Eu falo que técnica a gente treina, né? A gente aperfeiçoa. Agora, valores e propósitos, não. Então, eu tenho muita dificuldade, só que eu prefiro avançar de forma equilibrada, tranquila, do que colocar muita gente, crescer rápido demais, de uma forma desorganizada. Então, eu sempre vou com cautela, vou sempre pensando nisso, e depois a gente vai o quê? Ajustando. E é exatamente por isso, vendo todas essas dores dos empresários, principalmente na área de gestão de pessoas, que a GR Boutique, que é o meu principal negócio de educação empresarial, a gente vem focando justamente nesse pilar. A gente criou consultoria em gestão de pessoas, a gente criou mentoria de estruturação de RH, a gente criou consultoria em recrutamento e seleção. E agora, dentro do meu método, vai ter um módulo inteiro de recrutamento e seleção, gestão de pessoas, como aplicar bons feedbacks, como contratar através do comportamento e não através da técnica, porque as empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. Isso. Então, o que a gente precisa fazer é aprender a contratar pelo comportamento e fazer uma investigação na infância para a gente descobrir os valores e a essência daquela pessoa, porque a resposta de tudo sempre está na infância. A resposta de tudo, a resposta de quem hoje a gente se comporta. Hoje, o nosso comportamento é só um resultado daquilo que a gente viu, ouviu, sentiu e experimentou até os nossos 12 anos de idade, que é onde as nossas crenças foram formadas. Então, se a gente vai contratar um profissional, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer uma investigação comportamental na essência, na origem, naquela estrutura familiar. Como que era com pai, com mãe? Houve separação? Houve trauma? E aí existem as perguntas poderosas que nós vamos perguntando de uma maneira bem tranquila e descontraída e a gente vai conseguindo extrair. E não é sobre acepção de pessoas, mas é sobre escolher e selecionar a dedo quem vai entrar na sua casa. Porque a nossa empresa é a nossa casa, é a nossa segunda casa. É o lugar onde a gente passa mais tempo. Isso é muito importante, faz toda a diferença, né? Eu pude experimentar esse trabalho e ver como facilita pra gente. Vocês imaginam, a gente não nasceu preparado, né? Como eu falei, a gente é o artista, é a técnica. Então, a gente não nasceu preparado. Então, ter do lado pessoas com esse preparo já ameniza muito. Não significa que não teremos problemas, mas ameniza bastante, filtra, né, muitos problemas. E outra coisa, às vezes tem pessoas que realmente, com uma infância, com uma história difícil, mas pessoas que querem fazer diferente. Exato. Eu falo assim, não precisa ser geracional e você carregar essa culpa Exato. e levar para sempre. Não, eu não quero ser assim, eu estou disposto a mudar, eu quero melhorar. Esse eu também gosto. Sabe, aquela pessoa que Sim, se desafia, já perdoei. Exatamente. Porque o perdão é a chave. Então é sobre isso, conhecer pessoas, olhar para dentro da pessoa, sabe? Na hora da contratação, isso é muito importante, analisar bem tudo isso. Todo empreendedor, ele precisa ser um bom recrutador, um bom vendedor e um bom gestor. E, claro, um bom líder, porque dentro da empresa a gente precisa liderar e gerenciar. Precisa aprender a negociar, mas o recrutamento e seleção é um papel, é um processo-chave que faz a gente deixar muito dinheiro na mesa se a gente não aprender. Vivi, já foi difícil para você
ainda é? Como você tem a dificuldade de demitir pessoas quando você vê que essas pessoas não estão alinhadas com a cultura da sua empresa? É difícil ou hoje já está fluido para você? Assim, hoje já está mais fácil para mim. Eu tinha muita dificuldade, porque como eu sou muito... assim, eu sempre fui muito educada dessa forma, né, de trabalhar, de fazer o meu. Eu achava que todo mundo tinha esse comportamento. E aí tem gente que se vende muito bem, né? E a gente vai levando, você vai no operacional ficando dividida ali, e você pensa muito na questão pessoal, né? Tem uma família, tem isso. Então, realmente, assim, eu fui aprendendo, estou aprendendo. Não é fácil. Quando a gente fala que o empreendedor ele precisa ser completo, é lógico que a gente não vai começar completo. A gente sempre vai estar o quê? Preenchendo aquelas falhas. Uau. Né? Então a gente realmente precisa estar nesse lugar de eu quero chegar lá. Né? E aí essa parte, eu tinha técnica, essa parte financeira, essa parte de gestão de pessoas, isso tudo eu fui aprendendo, né? Às vezes sofrendo, mas eu fui aprendendo. Por que eu penso hoje? A minha empresa tem que ter a minha cara. Eu estando ou não, a pessoa tem que me ver em todos os lugares. O meu comportamento, o meu propósito, o meu valor. Então, quem não fala a mesma língua que eu, pode ser a técnica maravilhosa que ela tiver. Ela não cabe no meu espaço. Realmente, a minha empresa é a minha casa. Então, tem que estar lá quem eu quero. Quem faz parte, né, do meu laço, sabe? Então, hoje, eu aprendi muito, assim, admita, mas demita rápido, né? Demore para admitir, mas demita rápido. Se precisar. E obedeça os sinais, né? Porque as pessoas vão dando sinais. Às vezes a gente vê, mas não, vai melhorar. Aí vai levando, e vai levando. E quanto mais tempo eu demoro para demitir, mais problemas, né? Mais vínculos ruins eu acabo tendo com a pessoa. Então, tudo isso, gente, tem pessoas para te ajudar nesse processo. Então, não fique sozinho, sabe? Se conecte com pessoas que vão te levar para outro nível. Porque se você não demitir quando você já percebeu que aquela pessoa ela não faz parte da sua cultura, pode ser que depois você não demita mais você tenha que demitir 2 ou 3, porque contamina. Exatamente. Então, esse processo é algo que a gente não pode empurrar com a barriga, acreditando que vai melhorar. Eu costumo dizer que na minha empresa são até 5 feedbacks. Até 5. Geralmente no 3º e no 4º eu já estou no meu limite. Até 5 feedbacks é o que eu ensino sérios. Onde acontece um alinhamento de expectativas, onde a gente sempre começa um feedback destacando os pontos fortes e agradecendo, mas destacando os pontos de melhoria. Nunca falando que a pessoa mas que o comportamento daquela pessoa está assim, assim, assado. Nunca você está. Não, e uma coisa que eu aprendi muito, o óbvio, ele precisa ser dito. Sim. Às vezes a gente acha, mas isso é óbvio que ela tem que fazer. Isso faz parte dela. Algum momento foi falado para ela quais são as funções dela, o que ela realmente chegar a fazer isso. Então, assim, tem que ser de forma clara, objetiva e repetida. Várias vezes. Porque às vezes a gente acha assim, mas isso eu já falei. Pode ser que não tenha ficado claro. Então, a gente realmente precisa. Aí, a partir disso, eu fui claro, fui objetiva, ela já sabe e ela deixa falhar, mostrar. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Mas se você perceber que a pessoa entrou nesse lugar de que não quer mudar, de que não quer entrar, tá fora. Por quê? São custos, né? A gente tem gastos e cada vez a gente fica mais entrelaçado. E não é só financeiramente, não. É um desgaste emocional. É um desgaste com outros funcionários. Então, foi o que você falou. Às vezes, um probleminha pode virar um problemão se você não corrigir a tempo. Vivi, quais são os seus projetos e expectativas para 2024? Tem novidade por aí?
Então, eu tenho essa expectativa da minha mentoria, assim, né? Eu poder espalhar cada vez mais, encurtar a dor do outro cada vez mais. Eu tenho várias expectativas, né? Porque eu sonho super grande. Então, eu penso futuramente, né, em ter em outros lugares, porque eu fico aqui no Recreio, né? Então, eu penso em ter em outros lugares. Eu penso de verdade ajudar muito mais, ter cursos online, né, que as pessoas me pedem muito e eu tô tentando tirar do papel. Então, assim, sempre, gente, de verdade, é levar cada vez mais longe o que eu passo, o que eu aprendi, é realmente abençoar cada vez mais pessoas, tanto o meu paciente quanto o profissional que deseja, né, arrebentar aí na saúde capilar. E quem estiver precisando da sua ajuda, aonde pode te encontrar? Pois é, e tanto o Instituto de Curso quanto a clínica, eles ficam no Recreio, como eu falei. Então podem entrar no Instagram, tem o meu pessoal, Viviane Tricologista, tem o da clínica novinho, que acabei de fazer, Clínica Viviane Coutinho, e também tem do Instituto, Instituto Vic. Então um desses 3 canais, vocês podem entrar, a gente está sempre ali solícito a responder, a ajudar, e não fique com vergonha, porque às vezes a sua dúvida, a sua dor, ela pode ser compartilhada e te ajudar muito a chegar em outro lugar. Então, assim, meu propósito, sem dúvida nenhuma, é ajudar, auxiliar, abençoar. Então, tô aqui de braços abertos para te ajudar. Vivi, um recado para os empreendedores ou para os profissionais que estão se formando agora e não sabem para onde ir, mas um recado para os novos empreendedores de 2024. Qual é o recado especial que você dá para eles? Então, a primeira coisa, se preparem, né? Se preparem para o sucesso, para a realização. Então, saem desse lugar de medo, de derrota. Vão com tudo, porque é possível sim. Se autoavaliem, né? Estejam conectados com pessoas que já estão na frente de vocês e estejam sempre abertos a aprender. Só vence quem tem coragem. Então deixa essa coragem fluir e vai com tudo. Porque se eu pude, se a Gisele pôde, você também pode. Uau, Vivi, você é maravilhosa. Palmas, Lipinho. Palmas, porque ela é extraordinária, fora essa energia maravilhosa. Sabe, uma coisa linda, assim, uma energia, uma aura, esse sorriso, é contagiante, é lindo demais ver a tua entrega, é lindo demais ver como você é intensa com o teu propósito, com os teus sonhos. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão impactadas com esse episódio, pessoas que talvez estavam desanimadas, pessoas que talvez não sabiam o que fazer, profissionais da sua área. Eu conheço muitos profissionais da fisioterapia que hoje não estão trabalhando com fisioterapia porque fizeram a faculdade e acharam que não era rentável, que não seria rentável trabalhar com fisioterapia. E olha o que você construiu com a fisioterapia. Você entrou na estratégia do Oceano Azul. Você criou um mercado. Exatamente. Então, e não tenham medo da mudança, da transformação. Às vezes a gente entra nesse, já tô mais velha, não vou. Ou já tô muito tempo numa profissão, não vou arriscar outra. Gente, só vence quem arrisca, então vai com tudo, não tá feliz. Eu sempre falei assim, olha, o meu compromisso é com a felicidade. Eu preciso ter essa paixão, esse olhar, sabe, esse vibrante. Eu preciso passar essa energia. Você imagina viver e só cumprir papel? Vou trabalhar, pagar conta e tal. Não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que me sentir útil, realizada, sabe? Então, assim, não tenham medo disso. Mude, transforme-se. O tempo todo a gente está aí para isso, mas sejam felizes. E se por acaso chegar a algum determinado lugar e ver que não era isso, vai para outro. Planejamento a gente muda, mas saia do lugar. Aproveite o início do ano para dizer, bom, eu quero ser diferente. E para ser diferente, para atingir novos resultados, a gente precisa mudar. Não adianta repetir as mesmas coisas e querer novos resultados. Então, se coloque nesse lugar, vai com tudo, porque vai dar certo. Obrigada, Vivi. Você realmente é contagiante. A sua energia, ela contagia. E para você que assistiu esse episódio até o final, eu tenho um presente para você. Você, empreendedor,
que está começando do zero, não sabe por onde começar, está perdido, ou você, empresário, que já tem um negócio, mas que hoje não está satisfeito com os seus resultados, aqui na descrição tem um link onde eu estou contribuindo com o seu crescimento, porque o meu propósito é crescer e contribuir. Quanto mais eu cresço, mais eu contribuo. E quanto mais eu contribuo, mais eu cresço. Então, 1 hora de consultoria empresarial gratuita para você, com o nosso time de consultores, para potencializar o seu ano de 2024. Então, acesse esse link, faça a sua inscrição. Nesse link já tem a nossa agenda eletrônica, faça o seu agendamento e aproveite essa oportunidade para crescer e prosperar em 2024. Vivi, muito obrigada. Obrigada a você. Fica com Deus, que Deus abençoe o seu ano, Deus abençoe ainda mais o seu propósito. Eu amo te servir, eu amo trabalhar para você, eu, minhas colaboradoras, toda a minha equipe. É muito bom trabalhar para você, trabalhar para sua família, que você cresça ainda mais, porque quando você cresce, a gente cresce, assim como quando a gente cresce, vocês também crescem. Eu tô amando, tá de pertinho, vendo a tua transformação também. Então, acho que a gente se conectou muito por isso, né? Sim. Por ter esses mesmos propósitos, essa pulguinha assim que fica coçando pra gente querer Sim, mais e mais. inquieta. Então, isso. Então, assim, parabéns, tá maravilhosa. Obrigada, gente. Esse foi o nosso GR Cast. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.